Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez a gente está aqui começando o curso aqui, mini curso sobre engenharia social, tá certo? Primeira aula aqui, introdução, né? A gente vai dar uma olhada em todas as coisas, todos os conceitos que trabalham com engenharia social. Primeira coisa que a gente precisa saber é o valor da engenharia social. Antes mesmo de a gente entrar no conceito de engenharia social, vocês vão entender um pouco melhor o que é engenharia social, já vendo pelo valor que ela tem. Então, como fala aqui, a engenharia social tem um papel fundamental em uma grande quantidade de cyberataques, independente do crime ser grande ou pequeno ou sofisticado. Seu sentido mais amplo, a engenharia social se baseia na manipulação psicológica, ou seja, tem tentativas de conseguir com que algumas pessoas sigam comandos de outras. Por exemplo, manipular um guarda de trânsito para evitar pagar uma multa em um veículo mal estacionado ou elogiar o seu chefe para conseguir um aumento salarial. Então, basicamente, isso daqui é um controle, né? Você tá sendo manipulador, entendeu? A gente está tentando manipular uma situação para acontecer com a gente. O valor da engenharia social é exatamente isso. É você conseguir manipular uma situação, é você conseguir dar aquele estalo, dar aquela sacada de como fazer com que as coisas ajam do jeito que você quer que elas ajam. E para isso existem várias técnicas. De forma geral, os hackers eles utilizam muito dessas técnicas, tanto no ambiente virtual, então sites, a partir de mensagens, então conversa com a pessoa e começa a perguntar dados, informações sensíveis da pessoa sem que ela se toque, entendeu? De maneira mais subjetiva, né? Pergunta essas coisas, mas não pergunta diretamente. Você vai começando a criar conclusões assim mais fáceis. Ou então pede ajuda em alguma coisa, cria confiança com alguém, esse tipo de coisa, o que a gente chama até mesmo de network. Você pode utilizar várias técnicas, né? Mas a manipulação em si, ela não é só a questão de você ter contato, ou você elogiar uma pessoa, alguma coisa do gênero. Não tem exatamente a ver com isso. Tem a ver com o fato de você conseguir fazer com que a pessoa haja de má fé por você, tá certo? Então, ganha a confiança dela até ela não ser mais necessária. Isso é manipular. A gente tem que lembrar que a engenharia social, né, também é utilizada por muitos criminosos. De forma geral, a gente fala do valor da engenharia social para manipular situações, mas de forma geral a gente vê que são os criminosos que utilizam mais essa técnica. E os hackers precisam saber essa técnica para se prevenir contra os criminosos, né? Então, os black hats aí. Agora a gente já pode entrar no conceito da engenharia social. No contexto de crime cibernético, então a gente tem que especificar que a gente está falando da engenharia social nesse contexto. Tem a ver com utilizar dispositivos de comunicação. A partir desse dispositivo de comunicação, podendo ser um telefone, um computador, ou rádio, né? São técnicas de comunicação. A gente pode utilizar esses dispositivos, né, para praticar engenharia social. Como é que é isso? O que é essa engenharia social para esses dispositivos? Então, diz aqui, amplamente descrita como um método não técnico, utilizado pelos cybercriminosos para obter informações, realizar fraudes e obter acessos ilegais às máquinas. Então, basicamente isso, conseguir o que você quer, né? O roubo das informações. Aí a gente tem aqui outras coisas interessantes. Aqui a gente fala que ela se baseia na interação humana, né? Então quer dizer que a engenharia social ela traz aspectos de confiança da pessoa, né? Gerar uma confiança para que você possa se utilizar dessa confiança, certo? De certa forma é falsa. É uma confiança que é gerada, mas uma confiança que não deveria existir, certo? E aí você consegue que ela faça coisas que normalmente ela não faz. Além disso, um fator muito importante da engenharia social é a informação, né? Ou se alguém pratica engenharia social, ela tende a coletar o máximo de informações possível. Isso eu falei na minha aula de Information Gathering, tá certo? Na introdução à Information Gathering, em que eu descrevo bastante isso, né? Falo sobre procurar informações. Quanto mais informação você tem, mais poder você tem. A gente vive na era da informação, né? Então é necessário isso. No ambiente cibernético, computador, integrações de computador, geralmente a gente procura por esses sites, no LinkedIn, no Facebook, onde as pessoas divulgam as informações delas e a gente tem como saber delas. Então é importante que você saiba se prevenir disso, né, sabendo que informações você está divulgando para os outros. Isso meio que cria algum tipo de barreira para você contra a engenharia social nesse tipo de ambiente, tá certo? Então, tenham cuidado com o que vocês botam na internet e tenham consciência do que vocês colocam na internet. Ou em qualquer informação que você possa vir a distribuir, certo? Aí a gente tem aqui um exemplo, né, de engenharia social.
Há pouco tempo atrás, no Reino Unido, um golpista utilizou engenharia social durante sua condenação para escapar da prisão. Então ele conseguiu convencer as pessoas de que ele poderia sair da prisão. Olha que coisa poderosa, né? Ele usou um celular ilegal para criar uma conta de e-mail falso, passou por um funcionário da Suprema Corte e, em seguida, enviou instruções de liberdade por meio do pagamento de fiança aos empregados da prisão. Logo, o libertaram por um erro. No entanto, mais tarde, ele se entregou. Então, isso daqui é interessante. Ele conseguiu coletar muitas informações, né, esse criminoso, e utilizou essas informações para agir como alguém que ele não era. Isso é outro aspecto interessante da engenharia social. Agir como quem você não é. Você é alguém que de repente é um superior. Você vai agir como um superior. Você vai agir como uma pessoa que conhece muito bem aquilo. Você vai agir como uma pessoa X, pessoa Y, tá certo? Você cria uma característica mentirosa, né? E de certa forma passa até a acreditar nessa característica, nesse personagem que você está criando, para você poder ter a capacidade de convencer as pessoas daquilo. É atuar, basicamente, né? Mas nesse caso aqui, ele teve que coletar muita informação. E ele teve que utilizar muita informação falsa, às vezes, né, para encaixar com informações verdadeiras e costurar essas informações até ele ter algo sólido, algo confiável. Os empregados, né, da prisão, no caso, os guardas da prisão, né, o pessoal que trabalha lá, teve capacidade de sentir aquilo como um indivíduo, né, superior, né, que ordenou que aquilo fosse feito, certo? Isso se trata de engenharia social. A gente tem aqui um ambiente web, né, engenharia social. Eu falei para vocês que a gente pode ter engenharia social tanto por telefone, quanto diversos dispositivos de comunicação, ou até mesmo pela boca a boca, né, se conversar com outra pessoa. No caso, para o ambiente web, a gente tem técnicas aqui como a distribuição de links maliciosos, né, compartilhamento de e-mail, mensagem por e-mail, SMS, WhatsApp, pedindo que você faça uma coisa, pedindo que você faça outra coisa, dizendo que é uma organização que quer aquelas informações para uma coisa que não é verdadeira, e aí você acaba cedendo em algum momento, acaba seguindo aquelas instruções. De certa forma, esse tipo de engenharia social é enviado de maneira massiva, né? Então, quanto mais gente ele pega, melhor, tá certo? Então, pode ser que, sei lá, 50% não caia nisso, mas os outros vão cair, os outros 50% vão cair. Então, já é bastante, já é suficiente para ele, né? Para o hacker, no caso. Esse daqui, no caso, eu vou tratar um pouco depois, antes de eu dizer quais são os conhecimentos de engenharia social que a gente precisa ter. Vou falar aqui da frequência que a engenharia social é utilizada contra a frequência que os malwares, ou no caso os vírus, né, popularmente conhecidos como vírus, mas na verdade o nome verdadeiro é malwares, né, e os exploits, então as vulnerabilidades nos sites, são detectados. Então a gente pode ver que a engenharia social tem uma grande vantagem. De certa forma, técnicas de engenharia social são muito mais utilizadas do que malwares e exploits. A maior vulnerabilidade é o ser humano, tá certo? É o fato de a gente acreditar que aquela é uma história verídica. E ele pode pedir milhões de coisas para você fazer. De certa forma, a tendência natural do humano é fazer aquilo. Então a gente precisa ter consciência disso, né? Que nós somos vulneráveis, que nós temos uma falha. Não chegaria nem a dizer uma falha, é algo próprio da gente. A gente tende a querer confiar nas pessoas. Mas a gente não pode ceder a isso. Você precisa se prender à verdade, à realidade. E precisa tratar as informações com muito cuidado, né? Aqui, antes de eu falar das técnicas web, eu vou falar agora das chaves principais, os conceitos principais da engenharia social. O primeiro conceito é a reciprocidade, né? Então as pessoas tendem a retornar uma coisa que você faz por elas. Então isso é uma tática de você se aproximar de pessoas e utilizar técnicas de engenharia social com elas. Se você ajuda ela, de alguma maneira, ela vai se sentir em débito com você. Ela vai sentir que ela precisa ajudar você também. Ou para ficar igual a você, ou então para com uma forma de amizade. Sente uma empatia, um sentimento de amizade. Então aqui tem um caso, por exemplo, da Etiópia. A Etiópia é um país, lógico, né? Mas é composto por pessoas. Eles querem criar boas relações. Lembrando que um país é um conglomerado de pessoas, um conjunto de pessoas, né? O país tende a agir como uma pessoa. Concorda comigo? De certa forma, o país ele tende a expor as pessoas como elas realmente são. Diversas situações, né, os países tendem a expor como as pessoas realmente são. E como a cultura daquele país funciona, como é que eles tratam as coisas, porque elas têm essas relações
E é justamente isso que aconteceu na Etiópia, né? Pediu ajuda humanitária ao México, depois de um terremoto, né? Então, a Etiópia ajudou, né, o México porque ela se sentiu na obrigação de fazer isso, né, já que o México tinha ajudado ela, ou tinha dado apoio, quando a Itália invadiu o mesmo país, a Etiópia. A outra chave aqui é o compromisso e consistência de uma coisa. Então, se você está compromissado, olha, eu vou fazer isso, você mostra para a pessoa que você vai fazer aquilo, ou então que elas dizem que vão fazer aquilo, você tem o direito de cobrar elas. E elas se sentem mais pressionadas a verdadeiramente fazer aquilo. Assim como é o oposto. Você pode fingir que você realmente está determinado a fazer aquilo e a pessoa vai confiar em você. E a consistência tem a ver com o fato de você ter consistência naqueles fatos que você está abordando, né? Que você está utilizando com métodos de costurar suas faces, né? Num roteiro dentro de um ato de engenharia social. Então aqui tem, por exemplo, os profissionais de marketing, né, fazem com que você feche os pop-ups dizendo eu me inscrevo mais tarde ou não, obrigado, prefiro não ganhar dinheiro. Por exemplo, se você está se inscrevendo em um curso aí, né, alguma coisa do gênero. Então, eu me inscrevo mais tarde. Isso significa que você vai se comprometer a escrever mais tarde. Então, você vai analisar aquele propaganda, né? E indiretamente seu cérebro vai associar, eita, eu tenho o dever de fazer aquilo. Ou se eu tive alguma consistência em ver aquilo, ouvir, achei minimamente interessante, eu me sinto no dever de ao menos me inscrever naquilo, ou me inscrever mais tarde, ou dar alguma consistência a isso. Então a gente tem aqui a prova social, né? Prova social é a questão de aquele tem a ver com efeito manada, tem a ver com o que a gente chama de efeito manada, ou então o ato de você confiar numa pessoa quando ela faz aquela ação primeiro, certo? Autoridade, tá? Então, autoridade é a questão que eu estava falando, né? Você ser um cargo superior e você pedir para um cargo inferior fazer alguma coisa, um trabalho, uma empresa, no caso. Ou então até mesmo no caso que a gente viu o exemplo de engenharia social na prisão. Né? Outro fator é a empatia, né? Você gostar de uma pessoa. O fato de você gostar de uma pessoa. Isso ajuda a gerar um carisma e você conseguir se aproximar da determinada pessoa. E, por fim, é a escassez de alguma coisa. Quando você tem muito pouco e alguém te oferece alguma coisa, né, aquilo tende a gerar confiança. Aqui a gente tem dois casos de engenharia social, tá, que a gente vai falar sobre eles, vocês vão entender que tipo de engenharia social é esse. E a gente tem aqui, por exemplo, coisas que são enviadas por e-mail, por site, né. Ganhe seu vale presente grátis da primavera, não sei, R$ 150. Então, resumindo, uma coisa totalmente falsa, absurda. Ganhar R$ 150, né? Será que a Boticário realmente vai estar dando R$ 150 para as pessoas? É um pouco difícil, tá? De graça é um pouco difícil. Você geralmente tem que fazer alguma coisa. Ou eles estão escondendo alguma coisa que você tem que ter ou tem que fazer. E aí eles te dão um link, né? Aqui, um link bem suspeito para você acessar. Você acessaria esse daí? Considerando que é um link para um site que você não sabe o que é, que provavelmente vai pedir informações suas. Ou até mesmo nem precisa pedir informações suas. Ela pode injetar informações no seu computador, certo? Aqui tem outra técnica aqui, que é uma técnica de phishing, a gente vai ver mais depois. Na parte empresarial, as empresas devem investir no treinamento das pessoas, na criação de processos e ferramentas de segurança. Então, isso daqui tem a ver com se proteger de engenharia social, se proteger de vulnerabilidades na internet. No entanto, para esses investimentos sejam assertivos, é preciso que conheçam módulos operantes dos criminosos contra os quais estão se protegendo. Então, resumindo, eles precisam saber como os criminosos vão querer obter informação, para que eles suspeitem quando uma determinada informação for requisitada. Então, aqui a gente fala também que ataques de engenharia social, de forma geral, precisam de tempo, muito tempo. Mitnick, Kevin Mitnick, né, que foi dos grandes hackers que formaram o conceito de engenharia social, né, ajudaram a trabalhar, ele demorava muito tempo para coletar a informação, tá? Mas ele coletava a informação de uma maneira muito precisa. Ele analisava muito bem aquilo para ele poder ter uma segurança de fazer aquilo que ele quer. Bom, aqui a gente tem vários métodos de vulnerabilidades, técnicas de engenharia social, né? Então a gente tem voltadas à tecnologia e não voltadas à tecnologia. Né? Então, pode ser tanto utilizando computador, utilizando instrumentos eletrônicos, tecnologia de forma geral e não utilizando, por boca a boca, é conversa. Né? Então a gente tem aqui alguns exemplos que eu vou tratar, não vou tratar de todos. Tem pop-up, spam, né? Phishing, vishing, que a gente vai ver.
algumas técnicas aqui de fraude, espionagem, coletar informações no lixo, né? Coisas desse gênero. Bom, eu vou deixar essa aula por aqui, a gente vai continuar na próxima aula, vou dividir em 2, essa parte de introdução, tá? Tá ficando meio grande. E a gente vai ver mais sobre essas técnicas web aqui. Essa semana mesmo, devo estar postando aí, tá? Então é isso. Deixar esse vídeo por aqui, se inscreva no canal, deixa um like. Valeu, falou!